nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta, 10 de outubro de 1928. 40 anos a mais de exílio, virtude e força de um sacrifício prolongado, recolha de materiais para ordenar a felicidade de Jesus ao abençoar a sua pequena filha prisioneira, beijos no querer divino. Decisão dos sacerdotes de preparar os escritos para a publicação. Graças surpreendentes que Jesus dará aos sacerdotes. A minha vida desenrola-se diante de meu sacramentado Jesus. E ó, quantos pensamentos se acumulam na minha mente. Pensava em mim mesma, depois de 40 anos e meses, que não tinha visto o tabernáculo, que não me era dado estar diante de sua adorável presença sacramental. 40 anos, não só de prisão, mas de exílio. E depois de tão longo exílio, finalmente voltei, se bem prisioneira, mas não mais exilada, como na pátria, perto de meu sacramentado Jesus, e não uma vez por dia, como fazia antes, que Jesus me fizesse prisioneira, mas sempre. Aqui nesse trecho, né? Anteriormente a esse, a Luísa foi levada para casa, né, da divina vontade, em que o quarto dela ficava diante do Santíssimo Sacramento. Então, da cama dela, ela via Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, no tabernáculo. Então, depois de 40 anos, né, ela agora vive. Depois de 40 anos sem ver Jesus no Santíssimo Sacramento, o quarto dela agora é de frente ao tabernáculo, na casa da divina vontade. Ainda prisioneira, mas não mais exilada, como ela disse, né? Como na pátria, perto do meu sacramentado Jesus, e não uma vez por dia, como fazia antes, né? Em que se celebrava a missa, né, no quarto dela. Que Jesus me fizesse prisioneira, mas sempre, sempre. Meu pobre coração, embora o tenha no peito, sente-se consumido ante tanto amor de Jesus. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, meu sumo bem Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, achas que é irrelevante ter-te mantida prisioneira durante 40 anos e mais? Sem um grande desígnio meu? Não, não. O número 40 sempre foi significativo e preparativo para grandes obras.
40 anos os hebreus caminharam pelo deserto sem poderem alcançar a terra prometida, sua pátria. Mas depois de 40 anos de sacrifícios tiveram o bem de tomar posse dela. Mas quantos milagres, quantas graças, até chegar a alimentá-los com o maná celestial em tal tempo. Um sacrifício prolongado tem virtude e força de obter coisas grandes de Deus. Eu mesmo, em minha vida, aqui embaixo, quis estar 40 dias no deserto, separado de todos, até de minha mãe, para sair em público e anunciar o Evangelho, que devia formar a vida de minha igreja, isto é, o reino da redenção. 40 dias desejei permanecer ressuscitado para confirmar a minha ressurreição e pôr o selo de todos os bens da redenção. Isso é muito importante, né? Um sacrifício prolongado tem virtude e força de obter coisas grandes de Deus. É o que São Paulo diz, né? Alegremo-nos no sofrimento. Repito, alegrai-vos, ele diz, né? Alegrai-vos no sofrimento, repito, alegrai-vos. Ele ainda repete, né? Ele ainda faz questão de dizer, repito, alegrai-vos. E a gente não ficar preso, né, nos acontecimentos, mas com fé e perseverança, seguirmos firmes no caminho que Jesus nos aponta, né? E não olhar para os acontecimentos em si, mas no que virá, né? Depois de tudo isso, né? Depois dos sacrifícios, das dificuldades. Como vai dizer a palavra também, vai dizer em Eclesiástico, né? Eclesiástico 2, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus. Espera com paciência a fim de que, no derradeiro momento, tua vida se enriqueça. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Paciência. 3 vezes ele fala de paciência. Tenha paciência. Sofre as demoras de Deus. Luísa ficou 40 anos privada, né, do Santíssimo Sacramento e agora o quarto dela é diante dele. Né? Então, tenhamos paciência. Como vai dizer, não te perturbes no tempo da infelicidade. Né? A paz é o sinal de que estamos em Deus. Pelo contrário, se nos perturbamos é porque deixamos entrar a desconfiança, né, no nosso coração. E tem um trecho que Jesus fala para Luísa sobre a perturbação, né? De que ele não está na perturbação, ele não fica na perturbação, mas sim na alma que se está em paz. E outro ponto também que é falado, né, sobre sermos um quarto para Jesus. Se Jesus repousa no nosso coração, ele dorme, né, ele descansa em nós. Se nos perturbamos, né, perturbamos o sono de Jesus, né, se sacudimos a casa, né, com a nossa perturbação, como Jesus vai descansar. Né, então não nos perturbemos com nada, mas mantenhamos sempre, continuamente a paz, apesar do que aconteça. Né? É como o barco, né? Na passagem do Evangelho, ele está dormindo no barco. E no Evangelho, qual a atitude dos apóstolos e qual a reação de Jesus quando foi acordado. Então, se ele está no barco, confiemos-nos que nada de mal vai acontecer. Mas que aconteça o que acontecer, é tudo para o nosso próprio bem, né?
para o benefício de nossa própria alma, né? E, acima de tudo, para a glória de Deus. Tenhamos paciência. E o próprio Jesus relata aqui, né, do que foi a vida dele, né? Os 40 dias no deserto, 40 dias na terra após ressuscitado. Então, o grande simbolismo, né, do 40, e ela também 40 anos, né, no exílio, longe de Jesus sacramentado. Então ele continua, né? Assim quis para ti, minha filha, para manifestar o reino da minha divina vontade. Quis 40 anos de sacrifícios, mas quantas graças não te fiz? Quantas manifestações? Posso dizer que nesta extensão de tempo pus em ti todo o capital do reino do meu querer e tudo o que é necessário para fazê-lo compreender as criaturas. Foi o período que ela ficou, né? Até então, escrevendo o livro do céu. Ele, através dela, né? Escrevendo o livro do céu. Assim, a tua longa prisão tem sido a arma contínua, sempre em ato de combater com o teu próprio Criador, para fazer que te manifestasse o meu reino. Agora tu deves saber que tudo o que manifestei à tua alma, as graças que te fiz, as tantas verdades que escrevestes acerca da minha divina vontade, suas penas e tudo o que tem feito, não foi outra coisa que uma compilação de materiais para edificar, e agora é necessário ordená-los e pôr tudo em ordem. E assim como não te deixei sozinha em reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas sim que estive sempre contigo, assim não te deixarei sozinha para colocá-las em ordem e fazer ver o grande edifício que por tantos anos tenho preparado junto contigo. Por isso, nosso sacrifício e trabalho não terminou. Devemos seguir adiante até que esteja terminada a obra. Então agora Jesus, né, juntamente com ela e os padres, né, os confessores, né, vai ser organizado tudo para que seja publicado os escritos, né? E ela continua: depois, estando perto de meu sacramentado Jesus, cada manhã se dá a bênção com o Santíssimo. E enquanto eu rezava, meu doce Jesus, que me abençoava, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, de todo o coração te abençoo, mas bem abençoo a minha mesma vontade em ti. Bendigo teus pensamentos, respiros e batimentos, a fim de que penses sempre em meu querer. O respires continuamente e seja teu pulsar só minha vontade. E por amor teu bendigo a todas as vontades humanas, a fim de que se disponham a receber a vida do meu eterno querer. Minha filha amadíssima, se você soubesse como é doce, como me sinto feliz de abençoar a pequena filha de meu querer. Meu coração exulta ao abençoar aquela que possui a origem, a vida de nosso Fiat, que levará o início, o princípio do reino de minha divina vontade. E enquanto te abençoo, derramo em ti o orvalho benéfico da luz do meu querer divino, que te adornando toda, te fará parecer mais bela aos meus olhares sacramentais. E eu me sentirei mais feliz nesta custódia ao olhar a minha pequena filha prisioneira, investida e atada pelas doces correntes de minha vontade. E cada vez que te abençoar, farei crescer a vida do meu querer divino em ti. Como é bela a companhia de quem faz minha divina vontade e põe o eco no fundo da alma de tudo o que faço nesta hóstia santa. E eu não me sinto só em meus atos, sinto que reza junto comigo, e unindo-se juntas nossas súplicas,
nossos suspiros, pedimos uma só coisa: que a divina vontade seja conhecida e que logo venha o seu reino. O grande desejo de Jesus, né? O grande desejo de Jesus é que essas verdades sejam conhecidas, né? Que os corações se disponham a viver, né, do seu divino querer, que deixem as suas vontades e vivam de uma única vontade, a vontade de Deus, né? Retornem à ordem, né? De modo a viver a santidade das santidades, aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão, né, jogou fora. Hoje Jesus traz de volta, né, para nós, através da Luísa, né, novamente essa santidade original, né, a santidade divina. É todo o mal a qual estamos cercados, a qual acontece em nossas vidas, né, desde Adão. Né, a culpa é da vontade humana, né, desde Adão, que escolheu fazer a sua vontade, né, desprezou a vida, a vontade divina, né, para fazer a sua própria vontade. Hoje colhemos, né, continuamente os frutos de nossas escolhas erradas, né? Enquanto nossa vontade estiver rebelde à vontade de Deus, não seremos felizes verdadeiramente. Então, eis o porquê Jesus quer que essas verdades sejam conhecidas, e não apenas isso, mas vividas, né? Postas em prática na nossa vida, a fim de que sejamos verdadeiramente felizes, né? E mais, a felicidade divina, a felicidade de Deus, né, se instalará em nós, né? A felicidade dos bem-aventurados, né, e mais, já aqui em vida, né, é promover a festa de Deus no céu. Tem um trecho que ele fala, né, que quando ele vê a criatura humana falando da vontade divina, ele chama os santos, os anjos no céu e faz festa. Né? Tamanha a felicidade dele ao ver falar da vontade divina. Né? Então, ao pormos ela em prática na nossa vida, a festa é redobrada. Né? A grande alegria de Deus, né? Que retorne os seus filhos à ordem, né? E vivam não mais de duas vontades, né? Que é a vontade humana e a vontade de Deus, e momentos na vontade de Deus, né? Mas que possamos viver integralmente na vontade divina. Deus não ter mais que nos dividir com as trevas, né? Com os nossos pecados, nossos vícios. Mas uma vez retornando à ordem, abandonemos tudo isso, né? Os vícios, o pecado e tudo que ofende a Deus, porque vivendo com a vontade de Deus, não temos mais a nossa vontade rebelde, tão inclinada ao pecado, né? Aos vícios, aos males. Mas trilhemos esse caminho de santidade divina, né? Sendo esse quarto, essa morada para Deus, né? Limpando a casa, esvaziando a casa, tirando tudo que não presta, que não tem serventia, que não tem compatibilidade com a presença de Deus, né? Tiramos tudo esses móveis velhos, essas coisas velhas, né, do passado, a fim de que Jesus se mude para o nosso interior, né, para a nossa alma, e traga Ele as suas coisas, né? Organize e ordene as coisas tudo segundo a sua vontade, né? É Ele quem vai preparar essa casa, né, ao gosto dele, aos modos dele, né? Da nossa parte é dar a Ele a nossa vontade, dar a Ele o tudo, a nossa vida, o tudo, né? Tanto mais despojados de tudo, né, mais Ele, né, se estenderá na nossa alma. Então é como ele disse a Luísa aqui, né? Minha filha, de todo o coração te abençoo, e assim ele diz a cada um de nós, né? De todo o meu coração te abençoo, mas bem abençoa a minha vontade em ti. Bendigo teus pensamentos, respiros e batimentos, a fim de que penses sempre em meu querer.
ou respires continuamente e seja teu pulsar só a minha vontade. E por amor teu bendigo a todas as vontades humanas, né, que todos recebam, né, desta graça. Esse orvalho benéfico, como ele disse, né, todas as vontades humanas, a fim de que se disponham a receber a vida do meu eterno querer. Minha filha amadíssima, meu filho amadíssimo, se você soubesse como é doce, como me sinto feliz de abençoar a pequena filha de meu querer, meu coração exulta ao abençoar aquela que possui a origem, aquele que tem retornado à ordem. Né? Nós que estudamos esses escritos e trilhamos esse caminho de retorno à ordem. Né? Como me sinto feliz de abençoar a pequena filha do meu querer, meu coração exulta ao abençoar aquela que possui a origem, a vida de nosso Fiat, que levará ao início, o princípio do reino de minha vontade divina. Enquanto te abençoo, derramo em ti o orvalho benéfico da luz do meu querer divino que te adorna toda, te fará parecer mais bela aos meus olhos sacramentais. Tornamos a ser essas hóstias vivas, a fim de que Jesus em nós possa ser os nossos pés, os nossos passos, as nossas mãos, o nosso pensamento, não ser mais nosso, mas dele, a vida dele em nós, os pensamentos dele, o olhar dele, a boca dele, o agir dele. Então, com isso, abandonamos os pecados, os vícios, e temos não mais o nosso temperamento, mas o temperamento de Jesus, os gostos e desejos de Jesus, e que não é outra coisa senão a vontade de Deus. Como ele diz, eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Então, aconteça o que acontecer, em tudo buscamos fazer a vontade de Deus e não mais a nossa, não mais aquilo que achamos que ficaria, que seria melhor assim ou assado. Mas em tudo ouvir a vontade de Deus e os seus ensinamentos, ser conduzido por Ele totalmente. E ter essa docilidade, essa obediência, essa atitude de filhos, totalmente dependente do Pai. Jesus diz também, a cada vez que te abençoar, farei crescer a vida do meu querer divino em ti. É o que rezamos na oração diária. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. É o pedido que fazemos a Nossa Senhora, a Rainha da Divina Vontade, para que nos abençoe. Ela nos abençoando, Jesus nos abençoando, é a mesma coisa. É o que Jesus diz, a cada vez que te abençoar, farei crescer a vida do meu querer divino em ti. Então é gole a gole também, É gole a gole, É mediante a disposição, o empenho da alma também, A busca de cada um, a intensidade de busca de cada um, que vai também, proporcionar a cada qual o desenvolvimento, o conhecimento, e assim a vida divina nela. Então empenhemos-nos, demos ao máximo, para que alcancemos esse grau de santidade o quanto antes, para tornar o coração de Deus repleto dessa felicidade, cumprindo aquilo que Ele tanto anseia e espera de nós. Como Ele vai dizer, como é bela a companhia de quem faz minha divina vontade. Ela põe o eco no fundo da alma de tudo que faço nesta hóstia santa, e eu não me sinto só em meus atos, sinto que reza junto comigo
e unindo-se juntas nossas súplicas, nossos suspiros, uma só vida, né? Pedimos uma só coisa, que a divina vontade seja conhecida e que logo venha o seu reino. Depois, desenvolvendo minha vida perto do meu prisioneiro Jesus, cada vez que se abre a porta da capela, o que acontece frequentemente, mando 3 beijos ou 5 ao meu sacramentado Jesus, ou bem uma pequena visita, e ele movendo-se dentro de mim, me disse, ele movendo dentro de mim, assim como o sacrário, né? Jesus está lá dentro, aqui também, né? Está ele dentro dela, descansando dentro dela, né? Repousando dentro dela. Ele diz: minha filha, como me são agradáveis os teus beijos. Sinto beijar-me por ti com os beijos de meu mesmo querer. Sinto dar-lhe sobre meus lábios, sobre o meu rosto e minhas mãos e coração, meus mesmos beijos divinos. Tudo é divino na alma, onde reina minha divina vontade. Ela mandava os beijos para ele, e os beijos que ele recebia eram como beijos dele mesmo, né? Ou seja, os beijos do Pai, né? Onde reina a minha vontade, tudo é divino na alma onde reina a minha divina vontade. E eu sinto em teus atos meu amor, que me refrigera, a frescura, a suavidade de minha mesma vontade divina, que me abraça, me beija e me ama. Oh, como me é agradável minha divina vontade que age na criatura. Sinto que, bilocando nela, me dá e põe diante de mim toda a beleza e santidade de meus atos. Por isso, tanto suspiro que minha vontade seja conhecida, para poder encontrar nas criaturas para poder encontrar nas criaturas, não é apenas para Luísa, mas para todos nós, todos os meus atos divinos e dignos de mim. Vejo o que ele diz, né? Que vivendo nós na divina vontade já não somos mais criaturas, já não somos mais nós mesmos, mas é o próprio Jesus, né? E nos colocando diante dele, né? Ele recebe, né, como ele mesmo aqui. Oh, como é agradável minha divina vontade que age na criatura. É a divina vontade que age na criatura e não por ela mesma, né? Que bilocando nela me dá e põe diante de mim toda a beleza e santidade de meus atos, né? Não é os atos da criatura, mas os atos do próprio Jesus. Por isso, tanto suspiro que minha vontade seja conhecida, né? Então é preciso ter o conhecimento desses escritos, a consciência deles, para que esse grande milagre, essa grande graça aconteça, né? Para poder encontrar nas criaturas todos os meus atos divinos e dignos de mim, né? Agora passo a dizer que meu doce Jesus parece que me esperava aqui nesta casa, perto de seu tabernáculo, de amor para dar início a que os sacerdotes se decidissem a preparar os escritos para a publicação, e enquanto se aconselhavam entre eles o modo de como fazê-lo, liam os 9 excessos que Jesus teve na encarnação, que estão narrados no primeiro volume dos meus escritos. Agora, enquanto liam, Jesus dentro de mim era toda atenção para ouvir, e parecia-me que o mesmo fazia Jesus no tabernáculo. Em cada palavra que ouvia, seu coração batia mais forte, e em cada excesso de seu amor tinha um sobressalto mais forte ainda, como se a força de seu amor o fizesse repetir todos aqueles excessos que teve na encarnação. E como se não pudesse conter suas chamas, me disse:
minha filha, tudo o que te disse, tanto sobre minha encarnação, como sobre minha divina vontade e outras coisas, não foram outras coisas que desabafos de meu amor contido, mas depois de haver desabafado contigo, meu amor continuou sendo reprimido, porque queria elevar mais as suas chamas para investir todos os corações e fazer conhecer o que fiz e quero fazer pelas criaturas. E como tudo que te disse está no anonimato, eu sinto uma opressão sobre o meu coração que me comprime e impede que as minhas chamas se elevem e façam o seu caminho. Olha, Jesus, como as suas verdades estão no anonimato, ele sente uma opressão no coração dele. Então, eis o porquê ele dizer, né, que anseia para que essas verdades sejam conhecidas, para que se tire, né, essa opressão do coração dele, para que essas chamas, a qual ele diz, né, possa ir além, possa subir mais alto, né, e investir todos os corações, que ele, como ele vai dizer aqui, né, e fazer conhecer o que fiz e quero fazer pelas criaturas, né, para que saibamos o que ele fez e quer fazer por nós, criaturas, né, a fim de não sermos mais ingratos e indiferentes com o seu amor. Como ele diz, a fim de seu coração não estar mais nessa opressão, né, a fim de ele não estar mais, né, sentindo tamanhas dores, né, a tamanha privação que ele tem da criatura, né, que se manifestava na privação que Luísa tinha, né, de Jesus, a qual ela disse que doía muito mais que a morte, era pior que a morte, o sofrimento da privação que ela tinha de Jesus, que era, né, a reparação que ela dava à divina vontade, né, aos muitos anos que ela vive na privação de suas criaturas, não podendo ela fazer vida nelas, porque elas, né, estão, né, com suas vontades humanas reinantes e, desconhecendo essas verdades, dão livre curso à sua vontade humana, né, às suas vontades próprias, né? E com Luísa, Jesus vem trazer para nós essa grande graça, né, esse grande milagre, né, que vivamos, né, da sua vontade, não mais da nossa, né, que a nossa esteja, né, fundida à vontade dele, a fim de que, fundidos a ele, vivamos em função de pedir uma única coisa, né, que venha o seu reino, né, que venha o reino da divina vontade a se estabelecer na terra, né, que se cumpra o Pai Nosso, né, venha a nós a vossa vontade, seja feita aqui na terra como é no céu, né, que vivamos uma única vontade, a vontade divina, o querer divino, o retorno da criatura à ordem, ao propósito para o qual foram criados. E para que isso se dê de forma consciente, né, a criatura tenha a consciência dessa realidade, é preciso, né, passar pelos escritos da Luísa, é preciso conhecer Luísa, né, os seus escritos, ou seja, o que Jesus, né, fez nela, através dela, né, de modo a se estender a toda a humanidade. Né? Sem o conhecimento desses escritos, as pessoas têm momentos em que se faz a vontade divina. Então tem um outro trecho que vai dizer, né, que há uma grande diferença entre fazer a vontade divina e viver da vontade divina. E ele não nos quer fazendo, mas vivendo dessa vontade de forma, né, integral, de modo a não darmos mais vida à nossa vontade, ao nosso querer, mas sermos conduzidos unicamente pelo querer divino, né, a fim de Jesus, né, não ter mais essa opressão,
né? Como ele diz, e como tudo que te disse está no anonimato, né? As criaturas não conhecem, a igreja não manifesta, não, como se diz, ele não dá ênfase, né, à leitura desses livros, nem ela própria não lê, né? Os pastores, os dirigentes, né? As autoridades da igreja não lê esses escritos, né? E portanto não divulga, né? Está aí no anonimato, né? Pelos próprios dirigentes, não. Jesus, né, fica aí com esta opressão sobre o coração dele, né? Como ele diz, que me comprime e impede que as minhas chamas se elevem e façam o seu caminho, né? Que o seu amor seja conhecido, né? Esse fogo divino faça o seu caminho nos corações, né, das criaturas. Por isso, enquanto ouvia ler e tomar a decisão de ocupar-me para publicá-los, sentia-me remover o peso que comprimem as chamas de meu coração. Por isso batia mais forte e exultava e fazia-te sentir a repetição de todos aqueles excessos de amor. Muito mais que o que faço uma vez, o repito sempre. Meu amor reprimido é uma pena para mim das maiores, né? O desprezo a esses escritos, né? Pois que estão lá guardados. Não estimulam as pessoas a ler, não o torna conhecido. Mas meu amor reprimido é uma pena para mim das maiores, que me torna taciturno e triste, né? Jesus fica taciturno, fica em silêncio, porque não se tem interesse, né, das suas verdades, do seu amor, né? Não quer o seu amor, quer as suas coisas, né? Se quer, a gente se vê aí, quer milagre, quer cura, quer ficar rico, quer ter uma casa nova, um carro novo, né? Quer saúde, quer o, os vícios da família serem, né, curados, não para glorificar a Deus, mas para que se viva em paz, né? Quer se ver livre do problema, né? Não quer buscar a Deus, mas quer se ver livre de problema, quer se ver livre da doença, quer se ver livre de toda apurrinhação, né? Mas o amor de Jesus lá está reprimido, né? O que ele está dizendo aqui, né? E bem como foi no seu nascimento, não encontrou lugar para nascer. Os corações já estão cheios, cheios de amor próprio, cheios de vontade humana. É o que vemos, né, infelizmente, no Natal. Qual a preocupação maior? É os comes e bebes, é a união fraterna, né? A troca de presentes, né? Jesus, muitas das vezes, né, muito pouco é lembrado. Tem-se lá um presépio, né? Tem-se lá um presépio, lá no cantinho, né? Vá-se à missa, né? Mas qual é a prioridade? Se temos ele como prioridade, ótimo, né? Assim o é, né, o motivo pelo qual estamos aqui, né, trilhando o caminho, né, de conhecimento desses escritos, é porque Jesus tem uma significância maior, né, aos nossos corações, né, a fim de tirarmos, como ele está dizendo aqui, essa pedra, né, de cima do coração dele, esse, essa atitude que reprime o coração dele, né, como ele diz, meu amor reprimido é uma das penas para mim das maiores, que me torna taciturno e triste. Ele fica em silêncio e triste, porque não tem com quem desabafar, não tem com quem ele falar das suas dores, das suas coisas, do seu amor. Porque quando se vai até ele, vai para a pessoa falar dos seus problemas, as suas dificuldades, a sua situação. Mas muito pouco ou nada se quer saber do que Jesus tem a dizer, do que Jesus tem a desabafar.
né? É como ele recordava aqui dos 9 excessos do seu amor, a qual os padres estavam lendo, né? E ele sentia novamente, né, toda aquela situação, todas aquelas dores, né, por ver a criatura, né, privada do seu amor. Então, o que ele diz? O que faço uma vez, o repito sempre, né? Que fazia-te sentir a repetição de todos aqueles excessos de amor, muito mais que o que eu faço uma vez, o repito sempre. Meu amor reprimido é uma pena para mim das maiores. Então, aquilo que se diz que Jesus está ressuscitado, glorioso no céu, sentado em seu trono, e portanto não sofre mais, isso não é verdade, ele continua a sofrer, porque mesmo com a redenção ele vê as criaturas se perdendo. Muito pouco ou quase nada entenderam da redenção, né? E se vive, né, essa condição de pecado, de vícios, que eu sou pecador, que eu sou essa miséria, né? Portanto não posso viver santidade, né? Eu não vivo santidade, eu sou pecador, né? Com a desculpa, né, do sacramento da penitência, que é só eu ir lá e me lavar. Muitas das vezes a mentalidade é que eu sou pecador. Muitas das vezes não, a mentalidade é que eu sou pecador, que o pecador cai 7 vezes no dia, né, como diz a palavra. Então não é possível viver a santidade, não é possível viver sem o pecado. A confissão não é carta branca para poder pecar. Eu peco, vou lá, tomo um banho e volto, logo volto para pecar de novo. É termos esse propósito firme de não mais pecar, né, de vivermos na vontade divina. E vivendo com a vontade divina, não volta mais ao pecado, mas pelo contrário, né, vamos nos configurando a Cristo, né? Jesus vai se configurando, né, em nós, é Ele vivendo em nós. Então, se eu me volto ao pecado, é Jesus pecando em mim. Então, não tem compatibilidade, não tem mais espaço para o pecado. Não tem mais espaço para a nossa falsa liberdade, né, de nossa vontade. Mas como ele disse acima, né, presos, acorrentados com essas correntes de amor, né, à divina vontade. E ele continua, né, taciturno e triste, depois, porque não tendo vida minhas primeiras chamas, não posso tirar fora as outras que me devoram e me consomem. Então aqui, eles nesse primeiro impulso, né, ao ler esses escritos, se não dão ênfase a esse primeiro impulso, Jesus não pode falar mais, né? Então, o primeiro impulso que recebemos, temos de dar vida a eles, né? De modo à santidade, porque assim o é para o pecado. É daí que se consome o pecado. É ao passo de dar vida a esses primeiros impulsos. Jesus está dizendo aqui o mesmo, mas em direção a Ele, às verdades dele. Porque não tendo vida minhas primeiras chamas, não posso tirar fora as outras que me devoram e me consomem. E é por isso que para aqueles sacerdotes que querem se ocupar em tirar-me este peso de fazer conhecer meus tantos segredos com publicá-los, eu lhes darei tanta graça surpreendente, força para fazê-lo e luz para conhecer, eles por primeiros,
o que farão conhecer aos demais. Eu estarei no meio deles e guiarei tudo. Agora me parece que cada vez que os reverendos sacerdotes se ocupam em revisar os escritos para prepará-los, meu doce Jesus fica atento para ver o que fazem e como o fazem. Eu não faço outra coisa senão admirar a bondade, o amor do meu amado Jesus, que enquanto se põe atento em meu coração, faz eco no tabernáculo e dali dentro, daquela custódia, faz o que faz em meu coração. Eu fico confusa ao ver isso e lhe agradeço com todo o coração. E assim está até hoje, né? Revisa que revisa os escritos, mas não traz, né, ao povo, né? Já recebeu, né, toda a aprovação da igreja, né? Tanto que o padre que encaminhou os primeiros 20 volumes, né, é um padre hoje canonizado, o Santo Aníbal de França, provando a veracidade dos escritos, né? E ainda assim está lá, né? Revisado e revisado. E cadê, né, os escritos? Cadê que se fala disso na igreja? Cadê que os padres conhecem? Nem os próprios padres de hoje conhecem, né? Se a gente leva a respeito e eu não conheço, não, né? Não desconhece totalmente e não dá a menor importância, assim como os escritos da Valtorta, né? Que muitos dizem, isso aqui vocês não precisam ler porque é revelação particular. Então, a gente vê, né, a confusão que está na igreja por não ter esses conhecimentos, né, não buscar ler esses escritos, né, que Jesus deu para esses tempos que agora são os últimos. E à medida em que não se abrem a essas verdades, a confusão tende a piorar, né, a aumentar cada vez mais, até que se torne, né, insuportável. Até que os escândalos cresçam cada vez mais, bem como também a apostasia, né? Como Luísa disse, ao verem eles, né, revisando os escritos, ele fica atento, né, atento para ver o que fazem e como fazem, né? E logo acima também Jesus disse, né, já os prometeu, né, que iria dar toda a assistência, que era ele quem iria conduzir, uma vez que dessem, né, a liberdade a ele, né? O que ele diz, porque não tendo ouvido minhas primeiras chamas, não posso tirar fora as outras que me devoram e me consomem. E por isso que para aqueles sacerdotes que querem se ocupar em tirar-me este peso de fazer conhecer meus tantos segredos e publicá-los, eu lhes darei tanta graça surpreendente, força para fazê-lo e luz para conhecer, e eles por primeiro o que farão conhecer aos demais. Eu estarei no meio deles e guiarei tudo. Né? É Jesus quem vai fazer tudo, mas ele espera a adesão da pessoa, da criatura, e assim como de todos. E uma vez que eles não quiseram, não fazem, né? Nós leigos estamos a fazer, né? A trilhar, né, esses conhecimentos, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, né? Pois não há aqui nenhum teólogo, conhecedor, entendido, né? Mas simples e pequenos leigos, né? E confiante, esperando, né, tudo de Deus, né? Esperando tudo, né, de Jesus, que é o que ele prometeu aqui, né? Para aqueles sacerdotes, né, que são muito poucos, quase nenhum, né?
Mas aqui também, né, para todos aqueles que querem se ocupar em tirar-me este peso, de fazer conhecer meus tantos segredos com publicá-los. Né? Não se encontra publicados, né? Não encontramos nas bancas, nas livrarias. Mas a igreja já fez, né, o principal, que é aprová-los. Né? Estão todos aprovados, os 36 volumes. Né? Então, como se diz, né? Está aí, lê quem quer. Né? Lê quem quer. Quem se sentir tocado, chamado, né, a querer tirar esse peso de cima do coração de Jesus, né, de modo a essas chamas, né, arderem no coração de Jesus, a incendiar a todos, né, com o fogo do seu amor. Né, se dediquem a ler, a estudar e pôr em prática essas verdades, né, em torná-las conhecidas. Né. Eu lhes darei, diz Jesus, né, eu lhes darei tanta graça surpreendente, força para fazê-lo. Né, a força para fazer e a luz para conhecer, né, eles por primeiros, o que farão conhecer aos demais. E aqui é o que fazemos, né? Lemos, partilhamos, meditamos na nossa pequenez e esperando que Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, de modo a conhecer, né, de modo a viver, a compreender esses escritos, a assimilar essas verdades umas às outras, a fim de trilharmos essa vida, né, de santidade, esse caminho de santidade, essa vida divina, né, a crescer em nós. Que ele diz, né, eu estarei no meio deles e guiarei tudo, bem como na comunidade, né? É Jesus que está em nós e é Ele quem guia tudo. É Ele quem faz, é Ele que põe a santidade divina dele em nós. Da nossa parte é só a renúncia da nossa vontade própria e dar esse livre curso à sua vontade divina. Né? É a docilidade, é a obediência, é o amor. Né? O amor, a dedicação, a constância. Né? E Ele tudo o fará. O demais tudo Ele o fará e faz. É porque o que Ele mais anseia é que as suas verdades sejam conhecidas. Né? Que tiremos essa opressão do coração dele, de modo que ele dê livre curso às suas verdades, às suas graças, à sua vida divina em nós. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.